Olá, graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que esse dia seja uma bênção para você. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, você fique atento, fique até o final, logo estaremos orando por você. E como eu sempre falo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vai ser uma bênção para a sua vida, estar sempre ouvindo a palavra de Deus e orando conosco. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos salvar. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante com vocês. Nós sabemos que Deus tem um plano nas nossas vidas, que Deus nos ama, sabemos que Deus nos aceita. Mas existe algo que muitas pessoas passam, algo chamado rejeição. Pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que se sentem muitas vezes não amadas. E quantas pessoas nessa situação? O Senhor diz na sua palavra, como eu mesmo citei, João 3,16, que o Senhor nos ama, o Senhor nos chamou, nos escolheu. Mas quantas pessoas sofrendo desse mal? Pessoas que muitas vezes se sentem tão rejeitadas e esse sentimento tão ruim acaba prejudicando a sua vida. Talvez você já se sentiu assim ou até se sente assim. Você já esteve em algum lugar, um ambiente, que você sente que as pessoas não gostam de você. Você sente que as pessoas não dão bola para você, não se importam com você. Isso acontece muitas vezes. Às vezes numa reunião familiar, às vezes numa roda de pessoas, de amigos, você às vezes parece que é esquecido, parece que você não é lembrado, né? No dia do seu aniversário, poucas pessoas mandam mensagens para você, e esse sentimento de rejeição muitas vezes, acomete você e você se entristece. E o que fazer com isso? Como nós devemos nos comportar diante disso? O que a palavra de Deus diz sobre a rejeição? A palavra de Deus que eu quero falar para você é que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios. O Senhor nos ama e o Senhor nos escolheu não porque nós merecêssemos ou porque nós fôssemos bons demais. Na verdade, muitas vezes Deus escolhe aquele que é desprezado. Muitas vezes Deus escolhe aquele que é esquecido. E você, se sente uma pessoa rejeitada, a palavra de Deus para você nessa manhã é que as pessoas até podem te rejeitar. É que as pessoas até podem se esquecer de você, mas Deus, ele não se esquece de você. Deus, ele conhece você, e ainda que você se sinta rejeitado, Deus não te rejeita. Vamos olhar exemplos bíblicos. Vamos lembrar de José. José foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi traído pelos seus irmãos. As pessoas, os seus irmãos, tinham inveja, tinham raiva, e por isso rejeitou José, rejeitou porque Deus o acolheu. É uma palavra forte para nós, meus irmãos. E quem foi José? Diante de todas as batalhas que ele enfrentou, diante de todos os desafios que ele enfrentou, diante de todas as traições, o abandono, vendido como escravo. Numa terra distante, acusado injustamente de abuso da esposa de Potifar, mas foi rejeitado pelos seus irmãos, mas Deus o escolheu. Deus tinha uma obra grandiosa na vida daquele homem. A rejeição que nós passamos não significa que Deus, se esqueceu de nós. Pelo contrário, significa que Deus está trabalhando na sua vida. Você que se sente rejeitado, Deus tem um plano na sua vida. Você que se sente um patinho feio, como diz por aí, né? No ambiente você é o esquecido, no ambiente você é aquele que ninguém escolhe. Deus escolheu você. Deus tem um plano na sua vida. Mas não é somente José. Vamos ver a vida de Davi.
Quando Samuel, o profeta, chega na casa do seu pai, todos os seus irmãos, sabe, são vistos por Samuel. E Deus não havia escolhido nenhum deles, mas Samuel fala, olha, mas não tem nenhum outro. Ele fala, tem um jovem que está cuidando das minhas ovelhas. O próprio pai havia, sabe, se esquecido, havia não dado valor a Davi. E é isso que eu quero falar para você. E quando Deus chama Davi, Deus honra Davi. Deus usa Davi. Deus escolhe Davi como rei de Israel, mesmo com as suas falhas, mesmo com os erros que ele teve. Foi um homem segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. Então nós vemos uma pessoa esquecida, uma pessoa rejeitada, uma pessoa que nem o próprio pai deu valor no sentido de ter esquecido. A rejeição dos homens, muitas vezes, é a escolha de Deus. A rejeição dos homens, das pessoas, muitas vezes é aquele que Deus os chama. Essa palavra é gloriosa para você. Essa palavra é forte para nós. Quando ninguém dá valor, Deus dá. Quando ninguém se lembra, Deus se lembra. Quando ninguém, sabe, gosta, Deus ama. Então essa palavra é para você que se sente rejeitado. Às vezes na igreja, você não se adapta em nenhum grupo. Você não se adapta com ninguém. Eu quero falar para você, isso não significa nada. Não significa que Deus não te ama. Nós precisamos aceitar o amor de Deus, que fomos escolhidos, amados, agraciados por Deus, muito mais que pelo homem, mas por Deus. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado, a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor, o Filho de Deus, o Criador do universo, foi rejeitado. Desde o seu nascimento, quando a sua mãe, sabe, e o seu padrasto, vai ali numa manjedoura. Maria teve Cristo em uma manjedoura, num lugar simples, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ele foi rejeitado. Os judeus o rejeitaram. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a rejeição faz parte muitas vezes da vida. Você não vai conseguir agradar a todos. Você não vai conseguir muitas vezes ser benquisto por todos. Mas uma coisa é certa. Deus, ele te ama. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te chamou para ser filho. Ainda que o mundo te rejeite, ainda que o mundo te despreze, ainda que até a sua própria família não deu valor para você, Deus não se esquece de você. Você não pode deixar que a rejeição, sabe, te prejudique. Faça com que você viva para baixo. Faça com que você se sinta menor, não. Mas que esse sentimento seja um impulso, seja um combustível para que você possa superar e vencer. Seja o combustível para que você possa avançar. Aqueles que o mundo rejeitou foram aqueles que Deus chamou. Aqueles que o mundo se esqueceu foi aquele que Deus escolheu. Louvado seja Deus por essa palavra. Que Deus te abençoe. Vença a rejeição. Não se sinta menosprezado, pelo contrário. Saiba que você é filho amado. Saiba que você foi escolhido pelo Criador. Saiba que você tem um grande valor perante Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Que o Senhor abençoe o teu povo. Ó Deus, que as vidas que aqui estão ouvindo sejam abençoadas. Quantas vezes sentimos-nos, ó Deus, rejeitados pelos homens, mas o Senhor nos acolheu com amor eterno. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu as coisas loucas, pequenas e fracas para confundir as fortes. A minha oração é que o Senhor abençoe essas vidas. A minha oração é que o Senhor fortaleça esta vida. Ó Deus, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós.
Eu te peço no santo nome de Jesus, Pai, que o Senhor livre, guarde e fortaleça a alma desta pessoa. Ó Deus, que a rejeição que ela sente não seja, Senhor, algo que possa entristecê-la, machucá-la, mas pelo contrário, seja um combustível para que ela possa superar e vencer. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre esta vida, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, eu oro, declaro vitória sobre esta vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor te abençoe e te guarde. Compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal, se inscreva nesse canal tão abençoado, em nome de Jesus. Grande abraço.